Ok, pessoal, de volta, voltamos. Dá para tomar uma água, não dá? Ok, eu sou o professor List Félix. Sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Hoje aqui com a gente o pessoal de Flores, Jerumenha, tem duas salas, Pavo Sul, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, tem duas salas, Santa Cruz dos Milagres e Santo Antônio de Lisboa. Fora o pessoal que acompanha também a aula é, pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Essa aula também é transmitida pelo YouTube. E Isaías Coelho, né? O pessoal de Isaías Coelho, que não aparece aqui no IPTV, porque são duas transmissões, a pelo YouTube e pelo IPTV, que é um canal fechado. Mas o pessoal de Isaías Coelho está assistindo a aula pelo YouTube, né? E aí eu digo o nome do município também, que é uma satisfação, um prazer ter vocês aqui acompanhando as aulas com a gente, tá? Na primeira parte da aula de hoje eu falei sobre o presente do subjuntivo, é o assunto que eu comecei e vou dar continuidade agora na segunda parte da aula. Nós iniciamos a aula através de textos, que na verdade os textos eram dois poemas, do Torquato Neto, poeta piauiense, e do Pablo Neruda, poeta chileno. Os dois textos foram musicados pelo Titãs, estão em espanhol, os dois textos. O poema do Torquato foi traduzido para o espanhol e a gente começou lendo esse texto porque os verbos estão no presente do subjuntivo, que é o nosso assunto de hoje, né? E aí, sugeri que depois vocês ouvissem a letra, procurassem em algum momento é, a música nas plataformas ou o videoclipe da música. Tem um vídeo, não é um videoclipe não, é uma gravação é, da música para vocês conhecerem, se é que já não conhecem a versão da música do Torquato em espanhol, tá? Ficou aí essa dica. Eu saí da primeira aula mostrando como é que conjuga um verbo no presente do subjuntivo, não é isso? E é como eu vou retomar aqui, mostrando como conjuga um verbo no presente do subjuntivo, que está aqui, né? Para vocês. Vocês estavam anotando, pedi que vocês fizessem anotação, né? Porque a gente vai já usar não tenho aqui a opção, para fazer exercício, tá? Então, eu vou deixar esse slide aqui 1 minuto, não posso ultrapassar esse tempo. Para quem estiver terminando, terminar. Para quem for fazer print, fazer o print. Para quem for fazer foto, fazer a foto, né? Vai ficar 1 minuto aqui e aí na sequência a gente vai para os exercícios, tá? Meu amigo Jorge, meu amigo Jorge, a gente vai marcar 1 minuto aí. Por favor, Jorge, 1 minuto.
Ok, ok, ok. Então, conforme o combinado, né? Deixei aí 1 minuto para que vocês pudessem concluir cópia quem estivesse copiando, para que vocês pudessem fazer foto, enfim, print, estas cositas. Vamos adelante, para frente. Agora a gente vai fazer umas questões no modelo quiz, tá? No modelo teste. Vou fazer a questão de número 1 e vou deixar que vocês tentem fazer as outras. Esse momento aqui é para a gente internalizar o conteúdo. Veja só. O enunciado vai ser o mesmo, ele se repete. Que diz assim: marca a alternativa que completa a frase abajo correctamente com o verbo em presente de subjuntivo. Quero que tu, é um verbo terminado em AR, igual ao verbo viajar. Para a segunda pessoa tu, a desinência é es, não é? Então, quero que tu... Quero que tu estudies, né? Quero que tu estudies para a prova. Então, responde a letra B. Essa é a primeira questão. Responde a letra B, né? Quero que tu estudies. Não é fácil? Não é fácil? Pronto. Então, a partir da segunda, vocês vão fazer. Eu vou marcar 1 minuto para você ler a questão, escolher a resposta e mandar a resposta pelo chat. Se quiser, pode mandar a resposta, tá? Pode mandar a resposta. Se você for mandar a resposta pelo chat, faça como eu fiz aqui, ó. Né? Foi o que eu fiz. Primeira questão, letra B. Aí vocês vão fazer a parte da segunda, né? Aí você coloca questão 2, aí você coloca a letra, que é para eu saber o que é que você está respondendo, né? Senão depois embaralha tudo aí e eu não consigo entender. Então, vocês vão começar a fazer a partir da primeira questão. Esperem acabar o tempo, tá? Eu marco 1 minuto. Acabou o tempo de 1 minuto. Aí você pode mandar a resposta, porque aí eu posso também dar atenção. Posso olhar aí se vocês mandaram resposta pelos chats. Tem um chat do IPTV, tem um chat do YouTube. Fiquem à vontade para participar. Jorge, 1 minuto. Ok, vamos lá. Essa é a questão 2, né? A questão 2, também, o verbo deveria estar na segunda pessoa tu. Veio resposta ali, acho que de... aqui, só 1 minuto, aqui foi a letra B, né? A primeira. Eu estou aqui na segunda. Portar, é também um verbo terminado em AR, não é isso aí? Então, conjuga-se igual a viajar. Que eu porte, que tu portes. É para terminar em ES, tá vendo? Por isso que eu falei, anota que você vai precisar. Então, ó, como não te, ó, portar tu. Portanto, como não te portes. Aqui é uma questão de marcar, quando vocês estiverem fazendo questão de marcar, e a gente faz bastante, a resposta é o X que a gente faz em cima da alternativa, da letra da alternativa, da letra D.
Eu estou escrevendo aqui só para ficar mais bacana, mas a resposta é o X aqui, ó. Como não te portes bien, não te regalarei el cochecito. Essa frase estava falando assim, ó. Se tu não te comportares bem, né? Não te presentearei, regalar é presentear o carrinho, né? Então, como não te portes bien, ou seja, o como aqui, ele expressa uma condição. A condição para ganhar o carrinho, cochecito quer dizer carrinho, é comportar-se bem. Esse verbo portar tem também o significado de comportar-se. Como não te portes bien, não te regalaré el cochecito. O regalarei é do verbo regalar, que está conjugado no futuro, né? Ah, futuro imperfeito, né? A gente já viu aqui. Regalar significa presentear. Como não te portes bien, não te regalarei el cochecito. Responde a letra D. O pessoal de Pimenteiras mandou. E o Eduardo também no chat mandou resposta. Muy bien. A los dos. Vamos lá, tem mais. A gente está só começando aqui, né? Só para esquentar. Então, vou para a questão 3. Vou marcar 1 minuto. Espera terminar o tempo para mandar, tá? E manda o número da questão junto. Questão 3, aí você coloca a letra. 1 minuto, por favor, Jorge. Ok. O Eduardo mandou mais uma vez resposta ali no Eduardo, né? Que tá Eduardo. Ah, portanto, de Isaías Coelho, né? Vamos lá. Podemos ir a ver essa película quando, aí ó, é o verbo passar na terceira pessoa do plural, né? É o verbo passar na terceira pessoa do plural. Ó, a terceira pessoa do plural termina em, é o verbo passar. Então, quando passem, né? Podemos ir a ver essa película quando lá passem com N no final, en el cine. En el cine quer dizer no cinema. Quando lá passem, en el cine, no cinema. Podemos ir a ver essa película quando lá passem en el cinema. Muito bem. Eduardo, tá? Vou repetir. Película, filme. Podemos ir ver esse filme quando passem no cinema. Questão 4. 1 minuto. Jorge.
Ok? Então, questão de número 4. O enunciado lá em cima é o mesmo. A gente vai marcar a alternativa que completa a frase. E aqui diz assim. Deixa eu ver. Bora lá. Vamos ver, Eduardo. Ó, quando comprar-se yo el coche, nós iremos a las montanhas. O verbo é o verbo comprar, termina em AR, só que depois do AR tem esse SE no final. O que é que significa esse SE no final? Significa que o verbo é reflexivo. Significa que o sujeito pratica e sofre a ação. Só para lembrar, eu vou conjugar esse verbo aqui falando no presente do subjuntivo. Quando yo me compre, quando tu te compres, quando ella, usted se compre, quando nosotros nos compremos, quando vosotros os compréis e quando ellos, ellas e ustedes se comprem. O pronome reflexivo, ele precisa aparecer antes do verbo, né? A desinência aqui para o verbo, no caso, né? Comprar é e. Então, quando eu me compre, do jeitinho que você mandou aí no YouTube, Eduardo. Quando eu me compre, quando eu me compre el coche, nós iremos à la montanha. Tá falando de algo que ainda vai ocorrer, né? Ou seja, ir à montanha está condicionado a comprar um carro antes. Quando me compre el coche, né? Quando me compre el coche, nós iremos, coche quer dizer o carro, nós iremos à la montanha. Eu gostaria de dizer para vocês, aqui, mais uma vez, de vez em quando eu repito isso aqui. Em espanhol, pronome reflexivo serve para dizer que o sujeito pratica e sofre a ação. Em alguns verbos é muito claro, como é o caso do verbo banhar, me banhe. Quando eu me banhe en el mar, né? Sou eu que vou me banhar, fica bem claro. Agora, em espanhol, também o pronome reflexivo, ele serve para dar a ideia de posse, como é o caso dessa frase. Quando me compre, por que me compre? Em português a gente não fala isso. Quando eu me compre um carro, como assim eu me compre? Em português a gente não faz isso. Em espanhol se faz muito. Usar pronome reflexivo para dar a ideia de posse. Como é o caso aqui, a pessoa vai comprar o carro para ela, não é? Para ela mesma. Então, a função do pronome reflexivo aqui nesta frase é dizer que a pessoa é para dar a ideia de posse, perdão, né? Aqui nesse caso é para dar a ideia de posse. Quando eu me compre el coche, nós iremos a las montanhas. Ok, pessoal? Tá? Então, tá lá, né? Ó, yo, primeira pessoa, pronome me. Então, tá aqui os pronomes reflexivos para vocês, para lembrar, né? Sempre vale a pena lembrar. A gente vai agora para a quinta questão. Jorge vai fazer como a gente está fazendo. Jorge, 1 minuto, por favor.
Vamos lá. Ó, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Ó, veja só. Joaquim quer que tu, tá? Tu, né? É o sujeito com o qual eu vou concordar o verbo, né? Aí, se liga, ó. Vou voltar aqui na conjugação dos verbos. Na segunda pessoa, tu, sempre tem S no final, ó. Tu viajes, tu comas, tu escribas. Em português também. No presente do indicativo, no presente do subjuntivo, o S é uma marca da segunda pessoa tu. Aqui, no Piauí, por uma questão de regionalismo, nós engolimos esse S. Né? Tu tem, tu faz, tu vem. Não é? É um regionalismo. É um regionalismo nosso. Uma característica de como a gente fala português, tá? Mas, numa atividade como essa, né, que é um exercício gramatical, a gente precisa respeitar a regrinha. Então, para a segunda pessoa, tu tem S no final. Tu viajes, tu comas, tu escribas, como no português, tá? Então, ó. Joaquim quer que tu le prestes, que tu prestes, porque tu vas a prestar, né? Quer que tu prestes las herramientas. Joaquim quer que tu le prestes. Prestar é emprestar. Então, ó, você não vai esquecer, né? Quando for a segunda pessoa tu, vai ter S no final, né? Como acontece no indicativo. Tu cantas, tu estudas. No subjuntivo, a segunda pessoa tu, no presente, tem S no final também. Morou? Letra A. Muito bem, viu? Questão 6. Presta atenção quem é o sujeito. Aqui no caso é Carolina, né? O verbo é o verbo aurar. Jorge vai marcar mais um minuto. Jorge, um minuto, por favor, amigo. Vamos lá. Pessoal, é um exercício, faz parte. O erro faz parte da aprendizagem, tá? A gente também aprende quando não acerta, né? O processo de aprender as coisas faz parte o erro faz parte. O erro é construtivo, tá? A gente erra, se equivoca e aprende, né? Então, normal, faz parte e bola para frente. Vamos lá. Então, aqui diz assim, quinta questão, essa é a sexta, né? Deixa eu ver ali no chat do IPTV. IPTV tá devagar hoje, mas o pessoal do YouTube tá participando. Ó, quando Carolina ahorrar lo suficiente, comprará um piso. Ahorrar quer dizer economizar e um piso é um apartamento. Em espanhol, essa palavra piso serve para apartamento, serve para o piso do chão, serve para andar, terceiro andar, terceiro piso. Então, é uma palavra que pode ter mais de um significado, né? Aí, pelo contexto, a Carolina quer economizar para comprar um apartamento. Então, quando Carolina... Deixa eu ver se alguém mandou resposta. Ó, quando a gente fala de alguém ou de algo, né? Quando a gente fala de alguém ou de algo,
os verbos devem ir em terceira pessoa. Se for terceira pessoa do singular, verbo no singular. Se for terceira pessoa do plural, verbo do plural. Eu estou falando de Carolina. Estou falando dela, ela. Então, quando Carolina é um verbo terminado em AR, né? Quando Carolina, quando EJA, a, ore. Então, vai terminar em E no final, né? É igual a forma da terceira pessoa e a primeira, né? Então, ó, quando Carolina, cadê a 6? Quando Carolina, aore. Tinha ali resposta? Quando Carolina, aore. Quando ella ahorre lo suficiente, comprará um piso. Ok, muy bien, muy bien. Letra E, né? Essa é a sexta questão, respostinha, letra E. Aqui eu repito o quadro com o presente do subjuntivo, né? Porque agora eu vou ter umas questões de escrever. Agora muda, tá? Ó, são os mesmos verbos. Termina em AR, né? Termina em ER, termina em IR. São os mesmos verbos. Que de biarque, que tu biarques, que ele biarque, biarquemos, biarqueis, biarquem. Agora, para escrever a palavra, escrever o verbo. Veja só. Completa los huecos com ele subjuntivo. Alguns verbos são reflexivos. Pronome reflexivo. Concuerda o pronome com a persona. Veja a letra A. Ó, quero que tu... Aí o verbo estudar, né? Tira o AR, a desinência para estudar é es, né? Vamos lembrar, sempre tem S no final, sempre tem S no final para tu, né? Biarques. Então, biarques, quero que tu biarques, aqui é estudar. Quero que tu estudies, tá bom? Aqui tem um detalhe. A letra C, o verbo, ele tem que sofrer uma alteração, né? Vai ser irregular a forma. Então, na letra C, você não precisa responder ela. Pode tentar se quiser, tá? Mas não precisa. Eu vou explicar agora quando eu for corrigir. Como são mais frases, eu vou marcar um pouco mais de tempo. Vou marcar aqui 2 minutos. A letra C eu estou dispensando, né? Letra B, letra D. Se quiser tentar a C, pode tentar, não tem problema, né? É porque para manter o som do verbo tocar na letra C, vai ter que usar um que o é aí. Vou dar essa dica, tá? Na letra C. Tem que usar um T, um que o é. Tocar, para manter o som, né? Tocar, tem que usar um que o é na palavra. Bora ver. Vou marcar 2 minutos. Passou 2 minutos, quem estiver acompanhando e mandando resposta e quiser, né, mandar, deixa para mandar quando passar o tempo. Então aqui, como é maior, eu marco 2 minutinhos. Jorge, por favor. 2.
Ok, vamos lá. É, Letra B, o verbo deve ir em segunda pessoa e diz: como não te portar, termina em AR igual a estudar. Então vai. Espera aí, que eu errei aqui. Quero o marca-texto. Então vai terminar em ES. Como não te portes. Como não te portes bien, não saldrás com nós outros, né? Como não te comportes, como não te comportes bem, não sairás, né? Com a gente, com nós, com a gente. Se ojalá nos. Então, eu estava falando que esse verbo, o verbo tocar, ele tem que sofrer uma adaptação para preservar o som que o C tem aí, ó. Tocar. Se eu tirar somente o AR e acrescentar um F, vai ficar tosse. Perde o som do verbo. Para que isso não ocorra, eu tenho que fazer uma adaptação, usar um QE. Ojalá nos toque el gordo de la loteria, né? Então aqui eu tenho que acrescentar um QU, né, antes de juntar com o E, que é a desinência, para ficar para manter o som do verbo tocar, toque. El gordo, que está aí entre parênteses, é como os espanhóis chamam um prêmio lotérico, né? Eles fazem uma premiação grande, como se fosse a Mega Sena da virada na Espanha, né? É um evento assim, né? Muita gente participa. É tanto dinheiro que ninguém ganha só, né? E eles chamam de gordo, el gordo. Ojalá nos toque el gordo de la loteria. Seria mais ou menos oxalá, tomara que a gente ganhe, né? É, o prêmio da loteria, a Mega Sena da virada, sei lá. Eles chamam de el gordo, né? Ah, letra D. Podemos ir a ver essa película sempre que lá. Aí eu quero o verbo passar na terceira pessoa do plural. É um verbo terminado em AR, né? Então, que eu passe, que tu passes, que ele passe, passemos, passeis, que passem. Ficou aqui fora do, né? Podemos ir a ver essa película sempre que la passem antes de las 11 de la noche. Aqui é maior, mas é o mesmo serviço. Aqui é verbo reflexivo, tem que usar pronome. Tudo verbo terminado em ER, comprar, prestar, orar. Tem abrir, que não termina em AR, mas está tranquilo aqui o exercício, tá? Identifica o sujeito para ver com quem é que você vai concordar. É maior, é bem maior o exercício. Então aqui eu marco 3 minutinhos, que é o meu limite aqui de tempo, tá? Jorge, a gente vai marcar 3 dessa vez, tá? 3 minutos.
Ok, 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 ok. Olha, vamos lá. Aqui são verbos terminados em AR, né? Então, na primeira pessoa, quando comprarse yo el coche, nós iremos à la playa, né? Você deve seguir a forma de conjugação, né, que a gente viu aqui no quadro. Não é? Ó, tira o AR, se for o verbo terminado em AR, e acrescenta E para a primeira pessoa. Então, quando yo me compre, se fosse tu, quando tu te compres. No caso de ele, ella, usted, compre. Nosotros, compremos. Vosotros, compréis. Ellos, ellas e ustedes, comprem. Então, ó, quando me compre el coche, nós iremos à la playa, tá? Você podia até anotar as desinências para verbo terminado em AR ou IR, só a terminaçãozinha, né? Que seria mais ou menos comprar. Quando eu me compre, quando tu te compres, compre, hemos, eis e em, né? Abrir, que eu abra, que tu abras, que ele abra. Abramos, abrais e abram. Que é isso aí que você está anotando aí no canto? É a desinência. É a partículazinha que concorda com o sujeito. Então, Maria quer que tu, é verbo terminado em AR. Então, ó, que tu prestes. Maria quer que tu prestes o livro de matemáticas. Carolina, quando Carolina ahorrar o suficiente, comprará uma casa. Verbo terminado em AR. Quando ella ahorre. Quando Carolina ahorre o suficiente, comprará uma casa. Percebem? Tem que concordar com o sujeito. E o que concorda com o sujeito é essa partículazinha de vermelho que a gente chama de desinência. Tem gramático que chama de sujeito do verbo. O verbo abrir termina em IR. Então, qual vai ser a desinência? Essa daqui, né? A, as, a, amos, as, an. Soledad, que é nome próprio, portanto, ela, se llevará uma surpresa, terá uma surpresa, se llevará uma surpresa, quando abrir, quando ella abra. A desinência é a. Eu tiro o IR e acrescento a. Quando ella abra. Português ficaria parecido, né? Ou igual, né? Soledad terá uma surpresa quando abra o presente. Quando abra el regalo, o presente, que lhe compramos. No irei a tu fiesta, a menos que tu, né, enviar, termina em AR, que tu envies uma invitação. No irei a tu fiesta, a menos que me envies uma invitação. Que tu envies um convite, né? Em invitação, essa última palavra quer dizer convite. Ok, pessoal? Pronto, a gente terminou aqui essa parte de gramática. Então, a gente vai para a interpretação de texto. Especificamente, o texto aqui é aquele que a gente viu no começo da aula. Então, pegamos aqui a letra em espanhol do Torquato Neto e elaboramos essa questão sobre essa letra, tá? Então, você vai ler a questão. Eu recomendo que primeiro se leia a questão e depois se vá para o texto. Que aqui ele diz assim, ó. Deixa eu ler com vocês o enunciado. Tras a leitura do texto, é possível afirmar que o autor. Após a leitura do texto, é possível afirmar que o autor. Então, tem que ser de acordo com o texto, né? Essa é a questão 1, aliás, a questão 2, né? Seguindo ali a sequência. Deixa eu apagar bem aqui isso aqui daqui.
Ali é questão 2. Para você ler a questão, para você ler o texto, pensar, faça por eliminação. Só tem uma resposta correta. Então, vá fazendo por eliminação. Deixa eu ver aqui com a pergunta do Adriel. Deixa eu só voltar aqui para o Adriel no chat. Adriel, você está falando da letra I? Qual é a alternativa que você está falando? Você perguntou assim, e por que você não usou A? Eu estou sem entender. O que é que você está falando aí? Por que não usou A? Aonde? Me explica que eu explico. É sobre essa anterior? Bom, eu vou para frente então, para a questão 2, tá? Aí se você digitar aí, quando eu terminar a questão 2 de explicar, eu tiro a dúvida. Tá tudo com E no final, Adriel, porque são verbos terminados em AR, ó. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Tu termina com E no final, compre, prestes, porque são verbos terminados em AR. Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu explicar isso aqui então, pessoal. Ó, olha como é que conjuga verbo terminado em AR. Tem E na desinência. Compre, compres, compre, compremos, compreis, compre. Aqui é via K, né? Então, qualquer verbo terminado em AR vai ter esse E na desinência. Hablar, que eu hable, que tu hables, que ele hable, hablemos, hableis, hablem. O verbo termina em AR, mas a desinência é com E no subjuntivo. Já aqui, ó, que termina em ER e em IR, tem A na desinência. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, comamos, comais, comam. E aí vai, tá? Então é por essa razão, né? Para verbo terminado em AR tem E na desinência, para verbo terminado em ER e em IR é A na desinência no subjuntivo. E aqui nesse exercício tem uma coincidência de que praticamente a maioria dos verbos que eu usei são verbos terminados em AR. Foi uma coincidência, né? Tem só um verbo terminado em IR, né? Abra, aí ficou A, né? A desinência. Por essa razão. Não foi por nada assim de propósito, não. Agora que você falou foi que eu reparei, né? Praticamente, né? Só tem um verbo que não termina em AR. Mera coincidência, viu? Tá, então a gente vai para a questão de interpretação, tá bom? Que é onde ah, que é onde a gente quer é que vocês leiam, entendam e possam interpretar. A minha dica é fazer por eliminação. Só tem uma resposta correta. Então procure erro na alternativa. Se não achar é porque pode ser a resposta, tá? Eu vou marcar para essa questão 2 minutos. Jorge, por favor, 2 minutos.
Vamos lá. Sim, Jorge, sim, sim, sim. Eu estava aqui olhando o chat. Então, vamos lá. Porque é subjuntivo, tá, Adriel? A sua pergunta no chat, né? Por que é trocado por é? Porque é subjuntivo. É a desinência do subjuntivo, tá? A gente está falando aqui de outro modo. Tem um modo indicativo, que tem a na desinência, né? Cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, vai ter a ali. Agora, quando é subjuntivo, muda, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, né? Tira ali o AR, tem que tirar, aí acrescenta ali a desinência, que é aquela partícula vermelha, tá bom? Então, bora lá. Tras la lectura del texto, es posible afirmar que el autor, letra A, se encontra feliz com o fim de uma relação amorosa. Eu li esse texto com vocês no começo da aula e ele não está feliz porque está terminando o relacionamento. Então, isso aqui, ó, eu quero a resposta correta. Tem 4 erradas, né? O que é que está de errado aqui? Dizer que ele se encontra feliz. B. Não quer mais seguir intentando resgatar um amor. O que é que ele está dizendo aqui? Que ele não quer continuar, ele não quer seguir mais tentando resgatar um amor. Não é o que ele fala aqui no final? Ó, eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Vocês lembram que eu falei desse texto no começo da aula? Que é um final de relacionamento, que ele está tentando voltar, mas aí ele decidiu, olha, não, ó, realmente acabou, porque eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então, o que é que teria de errado aqui na letra B? Pode ser a nossa resposta. Não quer mais seguir tentando resgatar um amor. Tá aqui, isso aqui, né? Ele lá, ó, embora, aunque eram planos, né? E hoje eu lo siento, hoje eu lamento se quase nada ficou. Vamos ver as outras. C. Se preocupa com o que os outros vão a dizer. O que é que tem nessa música, nessa letra, que me diga que o autor está preocupado com o que os outros vão dizer? Nada. Então, ó, elimina. Tiene prisa em encontrar uma nova relação. O que é que tem nesse texto que demonstre que ele está apressado ou em encontrar uma nova relação? Ele fala que só quer saber do que pode dar certo, não tem tempo a perder, mas não indica que há pressa para de repente encontrar outra relação ou para ficar um tempo solteiro, enfim, não sei. Então, ó, elimina. És pessimista com ele porvenir. Ele porvenir é o futuro. Tem pessimismo com o futuro nessa música? Quando ele fala, só quero saber lo que pode dar certo, eu só quero saber do que pode dar certo, é pessimismo? Então, a nossa resposta é a letra B. Não quer mais seguir tentando, né, resgatar, quer resgatar um namoro. Para ele acabou, né? O uso do subjuntivo no texto demonstra negação, não é, porque seria imperativo negativo associado, não é negação, não é isso? É o mesmo texto. Hipótese é o que justifica o aunque me chames, ao que vayamos al cine, afirmação tão pouco, certidumbre quer dizer certeza, ó, certidumbre quer dizer certeza. Se é subjuntivo, não é certeza. É probabilidade, é hipótese, né? E não é para otimismo, no caso do uso do... Eu tenho que me restringir ao uso do subjuntivo. O uso do subjuntivo aqui dentro, né, é para demonstrar, né, hipóteses, né? Hipótese, probabilidade, ainda que a gente tente, né? Por mais que a gente tente, né? Vai por aí. E por último, eu vou responder essa questão rapidamente. Eu não gosto de responder assim, né? Mas eu posso deixar para a próxima semana também, já que a aula está encerrando. E aí eu comento a questão. Farei isso, né?
Vou fazer aqui uma captura de imagem para trazer a questão na próxima semana. Posso até começar por ela. Esse é o segundo ano da tarde, né? Pronto. Deixo para a gente fazer essa questão na próxima semana para a gente poder comentar. A questão é boa, né? E tem outras também de interpretação. Então, como a gente trabalha a interpretação e na próxima semana tem ainda subjuntivo, vou trabalhar verbos irregulares na próxima semana, então fica o texto que a gente não concluiu para a próxima semana, tá? Obrigado pela atenção de vocês, muitíssimas gracias. Hasta la próxima semana. Abraço. Nos vemos, chicos, chicas.